E é muito boa tarde, galera. Eu demorei para voltar com um vídeo, mas agora estou aqui. Joey, estou here. Gente, nós estamos aprendendo divisão de números decimais. Vocês aprenderam a divisão de números decimais, onde, tá bom o áudio? Onde existem algumas regras específicas. Primeira delas, quando nós vamos fazer uma divisão de números decimais, nós precisamos primeiro igualar as casas depois da vírgula. Exemplo, eu tenho 2 dividido por 0,5. Muito bem. Sinistro esse 2. Como que eu faço isso? Eu preciso igualar as casas depois da vírgula. Mas esse número não tem vírgula, porque ele é inteiro. Então, nós vamos igualar as casas. Igualando as casas, vai ficar exatamente assim, ó. 2,0 dividido por 0,5. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. No segundo passo, eu vou copiar. Deixa eu virar mais para cá. Assim. Eu vou realizar a minha continha. Nossa, estão no meio, né? Eu vou fazer a minha continha sem colocar vírgula, ó. Esquece a vírgula. Como que eu leio esse número? Sem a vírgula. 20 dividido. Como que eu leio esse número? 5 dividido por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, a primeira coisa que se tem a fazer para fazer uma divisão com números decimais é igualar as casas que estão depois da vírgula, para ficar com a mesma quantidade de números decimais. Lembraram? Excelente! Então, já que vocês se lembraram de como que faz a divisão, nós vamos fazer algumas situações, problemas. E esse óculos não é meu, porque meu óculos está quebrado. Mas eu não enxergo nada com esse também. Vamos lá. Atenção na leitura. Exercício número 8, problema número 8. O problema número 8 diz o seguinte: um automóvel consumiu 78 litros de gasolina para percorrer 897 quilômetros. Andou bem, andou bem. Quantos quilômetros rodou por litro? Quantos quilômetros rodou por litro se ele consumiu 78 quilômetros? Então, eu já sei, eu vou pegar os quilômetros e vou dividir pela quantidade de litros utilizadas, que foi 78.
Como aqui não tem número decimal, não é necessário igualar as casas. Deixa eu ver se eu pus certo. 78.897. Isso mesmo. A pergunta é, qual era o valor... Ups. Quantos quilômetros rodou por litro? Por isso que a gente vai dividir por litro. Os quilômetros por litro. Muito bem, não tem número decimal, vou fazer normalmente, uma divisão normal, tudo de boa, beleza. 89 dividido por 78 vai dar 1. 1 vezes 8, 8 para 9 falta 1. 1 vezes 7, 7 para 8 falta 1. Abaixa o 7. Ficou 117. E eu acho... Não, tenho certeza que ainda vai ser 1. Por quê? Porque se eu multiplicar por 2, 2 vezes 7 já são 14. E aqui, ó, eu tenho 11. Então, 1. 1 vezes 78. 1 vezes 78. É que cada um faz do jeito que você acha melhor, que você se sente mais confortável. 1 vezes 8, 8 para 17. 1 vezes 8, 8 para 17, faltam 9. 1 vezes 7, 7, mais 1, 8, para 11, 8, 9, 10. Só dá pra ver os cabelinhos. 11, faltam 3. Aí que entra o número decimal. Como assim? Não tem mais número para eu abaixar e eu preciso continuar minha conta. Então, a regra diz o seguinte: a partir do momento que eu colocar a vírgula, eu posso colocar 0 em cada linha. Vou repetir. A partir do momento que eu colocar a vírgula, eu posso colocar 0 em cada linha. Então, eu posso colocar 0 aqui, se sobrar resto, eu posso colocar 0 aqui. Posso colocar 2? Não. Se eu tiver que colocar o segundo 0, eu tenho que fazer uma outra coisa na conta. Então, vamos por partes. Lembre-se sempre, a partir do momento que você colocou a vírgula, 0 em cada linha. Então, eu coloquei a vírgula, eu vou colocar 0 nessa linha. Mas por que você não colocou 0 aqui em cima? Porque eu já fiz a conta daqui de cima. Eu estou fazendo a conta do resto, 39, 0 em cada linha. Aí eu vou pensar, eu vou ver... Aqui o 7, 39, e o mais próximo é o 5. 5 vezes 7 é 35. Lembre-se, faça pelo cálculo... Esqueci o nome do cálculo. Raciocínio lógico. Utilizando o raciocínio lógico, eu vou utilizar o número 5. Por que o número 5? Porque 5 vezes 7 é 35, então se aproxima do 39. Então, 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Vão 4. Eu não sei fazer conta de dividir assim. Faz do jeito que você achar melhor. 5 vezes 7, 35. Mais 4, 39. Para 39, nada. Qual é a pergunta? Quantos quilômetros rodou por litro? Rodou... Deixa eu ver mais pra cá. Eu vou pôr a minha resposta, tá? Rodou 11,5 km. Eu vou colocar aqui, vou escrever. Eu vou escrever, tá? Por litro, mas eu posso colocar de outra maneira. Exercício número 8, finish. Vamos agora para o não é o 9. Não é o 9. Não é o 9. Situação, problema, número
10. Situação problema número 10. Em uma competição, deixa eu ver aqui, tô parecendo cebolinha. Em uma competição automobilística, a distância é medida em milhas. Milhas. Quanto vale a milha? Continue lendo. Cada milha vale 1,6 quilômetros. Cada milha vale 1,6 quilômetros. Como assim? Uma milha é igual a 1 quilômetro e 600 metros. Lembra, geometria também. Quantas milhas há em 512 quilômetros? Muito bem. Agora eu tô com uma dúvida. Eu vou fazer 512 quilômetros dividido por 1 quilômetro e 600 metros ou eu vou fazer 1 quilômetro e 600 metros dividido por 512 quilômetros? Leia com atenção. Cada milha equivale a 1,6 quilômetros, aproximadamente. Quantas milhas há em 512 quilômetros? Então, eu vou ter que fazer 512 quilômetros dividido por 1 quilômetro e 600 metros, para saber quantas milhas há em quilômetros. Tá ficando difícil esse problema, gente. Tá ficando difícil. 512 dividido por 1,6 quilômetros, que equivale a 1 million. Não, 1 milha não. 1 milha. Bom, vou utilizar outro canetão aqui, lembrando o que eu falei. Aqui não tem casa decimal, porém aqui existe uma casa decimal. Então, eu vou colocar vírgula e acrescentar um zero bem torto. Não, tá muito feio. Peraí. Também fui fazer lá em cima, né? Zero. Esquece das vírgulas. Por que eu tenho que igualar? Colocar o zero, porque eu preciso igualar as casas depois da vírgula, não esqueça. Vamos fazer a conta. 512 não, 51. 51 dá para dividir por 16. Não esquece que não é mais 1,6, é 16. Então, se eu colocar 4 vezes 6 vai dar 24. 24. Não dá. 4 não dá. Vamos tentar por 3. Coloca o sinalzinho de vezes, não esquece. 3 vezes 2, 18. 19, 20, 21. Faltam 3. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Para 5, nada. Abaixa o tchu. Para tudo, hein? Muito fácil esse, hein? O dobro de 16 é? Muito bem, 32. Então, 2 vezes 16, 32. Para chegar no 32 não faltam nada. Abaixe o zero. 0 vezes 16, 16. Para chegar no zero não faltam nada. E a resposta do número 10 é: quantas milhas há em 512 quilômetros? Há, ó que bonito esse A, hein? 320 milhas. Olha, até que minha letra tá bonitinha hoje, né, gente? Caprichando um pouquinho.
certo? Alguma dúvida? Não, ok. Facinho, facinho, facinho. Exercício número 11. Situação, problema número 11. Problema. Eu tenho problema em falar problema. Mas eu falo certo, ó. Problema. Um rolo de fio. Deixa eu ver. Assim pra cima. Um rolo de fio tem 9,9 quilogramas. 1 metro desse mesmo fio tem 0,55 quilogramas. Quantos metros de fio há neste rolo? Complicado. Um rolo de fio tem 9,9 quilogramas, o rolo inteiro. É isso? É. 1 metro desse mesmo fio tem 55 quilogramas. Quantos metros de fio há neste rolo? Então, 9,9 quilogramas dividido por 0,55. Agora eu quero escutar de vocês. O que é necessário fazer depois que eu monto a continha? Ou eu posso fazer antes de montar a continha? Igualar as casas depois da vírgula. Aqui tem 2 casas depois da vírgula, décimos e centésimos, e aqui tem 1 casa depois da vírgula. Então aqui eu vou deixar com 2 e 2. Então 2 casinhas depois da vírgula, 2 casinhas depois da vírgula. Como que eu leio esse número? 990 dividido por 55. 99 dividido por 55 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Para 9 faltam 4. 1 vezes 5, 5. Para 9 faltam 4. Abaixa o zerinho. Eu que coloquei esse zero aí? Sim, porque você igualou as casas depois da vírgula. E aí vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Para 40 nada, vão 4. 8 vezes 5, 40. Mais 4, 44. Juro que eu pensei que era mais difícil, gente. Vocês também pensaram? Eu também pensei que era um pouquinho mais difícil. Quantos metros de fio há neste rolo? Há 18 metros de fio. Muito simples. Vamos agora para o último problema, que é o número 12. Dá para enxergar? O problema número 12 diz: um piloto fez um teste em uma pista de circuito oval. Eu me perdi. Uma volta completa nesse circuito tem 3 km e 500 metros, 3,5 km de extensão. Ao completar um número n, que a gente precisa descobrir quantas voltas são, ele observou que percorreu 91 quilômetros.
qual é o valor de n, ou seja, quantas voltas ele percorreu, que é o n, o termo desconhecido. Então, ele percorreu 91 quilômetros e eu vou dividir os quilômetros que ele percorreu por 3,5. Por quê? Porque 3,5 é a extensão da pista. Então, eu vou pegar o total de quilômetros percorridos pela extensão da pista. E eu vou encontrar quantas voltas ele deu. Canetão quer dizer que eu preciso igualar as casas. Número inteiro, número decimal. Vamos acrescentar aqui um número decimal. Para quê? Para ficar com uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. 91 dividido por 3,5. Deixe-me ver. Não pode ser 3, porque 3 vezes 3 já são 9. Então, se eu fizer o 3 vezes 5, vai passar. Então, vai ser 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar no 11, faltam 1. Bom, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, 8, 9. Faltam 2. Abaixa o 0. E agora, hein? 210 dividido por 3,5. Deixa eu tampar aqui. O 21 dividido por 3 já são 7. Então, eu não posso colocar o 7. Poxa, deixa eu tampar aqui. 21, 20. 21 dividido por 3 já são 7. Então, eu não posso dividir por 7. Eu tenho que tentar o 6 como quociente. Então, 6 vezes 5, 30. Para chegar no 30, nada. Vão 3. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. Para 21, nada. Resposta final, qual é o valor de n? Então, n é igual, não é né, tá, gente? É n é igual a 26. Na verdade, esses 26 é o total de voltas que o piloto de teste fez no circuito oval. Certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido essas situações, problemas. Se a gente parar para pensar, ela não é tão difícil assim. Porém, qualquer dúvida, manda um professora, help me please. Nossa, agora tô enxergando. Qualquer coisa, manda uma mensagem que a Pro explica novamente. Beleza? Um abraço a todos e bom final de semana. Um bom final de semana, professora. Hoje não é final de semana. Ok, gente. Até mais.